Instituto Olhos da Alma Sã, Goiânia, Goiás. Vamos dar início ao terceiro dia da maratona. A maratona que esse ano está bombando, né? Muito boa. E hoje o tema é ansiedade em pauta e prática clínica. Então, hoje nós vamos ter alguns depoimentos dos colaboradores sobre a experiência em atendimento sobre ansiedade. E, antes disso, vamos fazer aqui alguns agradecimentos, né? Porque o projeto da Campanha pela Vida, essa campanha de prevenção do suicídio, Setembro Amarelo, ela é uma construção coletiva, fruto do empenho de muitos parceiros, e a eles vamos prestar os nossos agradecimentos. Então, o Instituto Olhos da Alma Sã, sua diretoria e colaboradores, a Clínica Social Jung Brasil, seus coordenadores, Dero Júnior, Rubem Braganiche, a Cássia de Alcântara, a toda a equipe de supervisores e a todos os colaboradores, ao grupo dos Jungianos de Brasília, seus coordenadores, Guilherme Labarré e Dero Júnior, o CVV, Centro de Valorização da Vida, Ligue 188, Messias, Fernando e todos seus colaboradores, a Lotus Psicologia, a Luane, Monique e toda a sua equipe, Clínica Social de Brasília, coordenada pelo professor Dero Júnior, a Clínica Social do Rio de Janeiro, sua coordenadora, professora Sabina Vanderlei, o Instituto Jungiano de Brasília, Jussane Cabral Mendonça, Ricardo Barreto, toda a diretoria e membros do Instituto Jungiano de Brasília, Avrohom, professor Leonardo Tondato, Grupo das Mulheres do Brasil, Selma Maria Lima, Lessa de Castro, Faculdade Serra da Mesa, Fazem, professor Dr. Rodrigo Moisés e Paulo, Centro Universitário Alfredo Nasser, Unifam, professor Dr. Vinícius e Ariana, Universidade Federal do Paraná, UFPR, professor Dr. Carlos Augusto Serbena, Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária UNB, professoras doutora Larissa, Josenaide, Flávia, José Marcelo, Escritório de Saúde Mental da USP, professor doutor Andrés Eduardo Aguirre Antunes, coordenador do Escritório de Saúde Mental da Pró-Reitoria de Graduação da USP. Na coordenação das atividades artísticas, temos a Renata Perri, Lara Costa, Rosângela Zen, Ana Beia, Jéssica Guiar, Edilson, Igor, Léo Razuki. Temos também a Onturex, Conectando Pessoas e Ideias, Luiz e Karen Moreauches, do Rio de Janeiro, a cineasta Sibéria Amaral. Então, a gente pode dar início, desejando a todos uma boa noite, a todos que vão falar sobre as suas experiências, vamos ter toda a atenção e vamos dar início comigo mesmo. Sou a Adriana, sou parte integrante do Instituto, já estou ali há mais ou menos uns 2 anos e alguma coisa, eu acho, mais ou menos isso. Comecei com o curso de Psicologia Clínica, de base humanista, fiz depois o curso de saúde mental e posso dizer com toda certeza que é um grande aprendizado e tem me ajudado muito. Tenho muito que aprender ainda, mas trabalhar com essa área específica de saúde mental tem me trazido muito crescimento na profissão. Então, para falar um pouquinho, eu até pensei o que eu poderia falar. E uma coisa que me veio foi até uma situação que aconteceu realmente assim, que para mim chamou muita atenção, que foi uma crise de ansiedade dentro do consultório, e foi a primeira vez que eu vi de perto isso. E na hora, que até uma coisa que muita gente pode não se atentar, é que não é só a ansiedade do paciente que a gente tem que ficar atento, mas a nossa própria ansiedade, né? E nesse momento desse paciente, eu me peguei pensando, e agora? O que eu vou fazer? Né? Fizemos uma sessão, foi uma sessão muito pesada, onde foi ali feita uma mexida num lugarzinho bem complicado, e ele chegou a sair do consultório, nós finalizamos o atendimento, e eu até voltei para minha sala, me despedi dele, deixei ele lá no saguão, ele estava saindo, e voltei para a sala. No que eu estava indo embora, porque ele era o meu último paciente,
eu vi ele lá com a crise. E ele estava com aqueles sinais que a gente já conhece, que é a falta de ar. Eu peguei nele, no braço dele, ele estava tremendo. Ele pegou na minha mão, eu senti a mão dele suada. E ele falou para mim, falou, Adriana, eu não estou bem. Aí eu peguei e falei, pensei na hora, o que eu vou fazer, né? É a primeira coisa que a gente pensa, ainda mais que nunca tinha passado, né? Eu ainda estou engatinhando aí na profissão. Então eu peguei e falei, vamos lá na sala, peguei uma água para ele, levei. E nesse momento ele sentou, eu sentei na frente dele. E a princípio eu pensei, será que eu falo algo ou não falo algo? Porque é algo que a gente fica pensando, como lidar com isso, né? Porque a gente, antes de você ver, a gente só vê a teoria, né? E relatos em supervisões, algumas situações, até do próprio paciente, eu nunca tinha visto mesmo. E naquele momento eu deixei ele um tempo, até que ele parou e me olhou. Aí eu falei, acho que agora é minha deixa. E nesse momento perguntei para ele o que ele estava sentindo, como que ele estava se sentindo. Aí ele foi me relatando tudo, até que nesse momento a minha ansiedade estava grande, muito grande. Minha ansiedade estava muito grande, de fato, porque eu não sabia como lidar com aquilo. Só que na hora me veio um momento da sessão onde ele me falou que ia fazer uma viagem, que estava ansioso por essa viagem. Então nós começamos até a falar sobre essa viagem. Fiz com ele alguns exercícios de respiração naquele momento também, e ele foi se acalmando. Então, assim, naquele momento, lidar com a ansiedade de frente, assim, não só como uma pessoa ansiosa, mas lidar de fato com a ansiedade, para mim foi assim um baque, porque até então era teoria para mim. Era só relatos do que ele acontecia em momentos fora do consultório. Então, eu tive, assim, naquele momento, para mim, foi ver a pessoa de frente, assim, passando por uma situação e eu me pegando também ansiosa. Não tenho ansiedade nesse nível, né, de ter o transtorno de ansiedade, mas me gerou. Então, a gente conseguiu ali mais uns 15, 20 minutos de terapia, nós conseguimos que ele se acalmasse e retomasse e voltou para casa dele. Então, eu digo que, e mesmo assim, quando eu escuto o relato de outros pacientes que passam por essa situação, eu digo para vocês que cada um tem uma forma diferente, né? A ansiedade, ela não é igual, ela pode ter sintomas iguais, sinais parecidos, mas para cada um é de um jeito. E depois dessa experiência que eu tive, eu posso falar para você, eu não estou preparada para lidar com isso novamente, mas talvez eu tenha uma expertise maior hoje de ver uma situação dessa. Então, para mim, pessoalmente, trabalhar com ansiedade hoje, vendo como que está a situação no mundo, né, hoje em dia, ela tem sido até um trabalho constante. Então, a cada dia eu aprendo mais. E eu tenho que lidar com isso também. A minha própria ansiedade no consultório com determinados pacientes. Esse paciente continua vindo aos atendimentos. Depois disso, ele nunca mais teve crises dentro do consultório. Depois disso, nós conversamos e ele passou a fazer um tratamento mais intensivo com o psiquiatra dele, tá? Fazendo um tratamento medicamentoso e vem tendo diminuições das crises dele fora, né? Então, particularmente para mim, é uma situação que, por mais que a gente estude bastante, esteja vendo constantemente isso hoje em dia, não é muito fácil de lidar quando você se dá de frente com isso, né? Então, assim, a minha parte, assim, hoje, para a minha contribuição, eu acho que é em cima disso, e acredito que cada um que vai falar aqui hoje vai ter uma experiência diferente, né, com essa situação, de como que é. E eu, assim, para mim, é uma área muito boa de se trabalhar e eu quero sempre estudar mais, mais e mais, porque realmente é algo que a gente precisa estar bem focado. É uma coisa realmente bastante importante de se atentar a não só a ansiedade, como várias outras, né, que estão por aí.
No meu caso, hoje é isso só, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, pode comentar. Pode, Kati? Não sei como é que vamos deixar mais para o final. Vamos fazer agora, na ordem, mais ou menos. Que a Ayla já está aí, né? O Manuel também, o Daniel, o Gabriel. Então, o pessoal já está aí. Acho que a gente já pode dar continuidade, né, Adriana? Não, pode dar continuidade. No meu tempo deu, né? No meu tempo eu nem consegui olhar. Deu. Então, beleza. Então, vamos. Bom, pessoal, eu sou a Ayla. Agora é Para quem não me conhece, eu sou aqui do Instituto, eu faço o curso de Psicologia Clínica. Estou agora no 9º período de Psicologia na Faculdade Unifam, né, terminando aí. E hoje eu falo um pouquinho sobre ansiedade. Eu quero trazer um pouco mais sobre a minha ansiedade quanto estagiária, né, porque eu acho que é extremamente importante falar sobre isso, porque é uma coisa que a gente escuta, mas a gente só sabe quando chega no consultório, a mão começa a suar, aí a gente começa a sentir o coração batendo um pouco mais forte, e agora? Eu preciso dar uma devolutiva para alguém. Preciso entender alguém. E agora? E uma crítica muito forte que tem sido construída aqui no Instituto, que eu percebo há muito tempo, é a crítica sobre como os ensinos superiores de psicologia têm pouca prática. E que isso deveria ser mais estimulado, porque, afinal de contas, nós chegamos ali um dia no consultório e a gente não faz a menor ideia de como usar aquele tanto de teoria que nós tivemos e colocar na prática. Então, é fazendo que se aprende. Foi uma das primeiras frases que eu ouvi com o Jorge, foi, olha, gente, vocês vão aprender fazendo, às vezes errando e às vezes arrumando. A ansiedade, ela é um mecanismo que está aí com a gente, ele é natural, mas que tem um potencial altamente devastador. Então, em excesso, ele pode acabar conosco, quanto terapeuta, quanto com os nossos pacientes. E ela também pode ser contagiosa, porque, assim como o relato da Adriana trouxe sobre uma paciente ansiosa que foi deixando ela ansiosa, isso acontece o tempo todo. E aí é uma coisa que a gente vai trabalhando internamente, né? A gente está falando sobre a mente. Não é uma coisa que às vezes sai tão fácil. A gente não é tão fácil, sou ansioso. A gente não fala, mas fica lá com a caneta batendo na mesa, o dedo gesticulando, a perna tremendo. E o corpo vai contando a nossa história sem que a gente fale uma palavra. Isso é muito interessante. Falar sobre ansiedade é necessário. Porque cada vez o mundo cobra mais da gente, o mundo cobra cada vez mais dos nossos pacientes, nós estamos aí cada vez com mais adolescentes nos consultórios, temendo um futuro que ainda nem chegou, e assim, com um terror muito grande, e que são cobrados todos os dias e que tem que lidar com isso. Então, a ansiedade nada mais é do que uma patologia gigantesca da nossa sociedade. Tem cada vez cobrado pra caramba da gente, né? Eu tô falando isso aqui para vocês porque eu faço parte dessa geração. Eu tenho 21 anos, estou formando, estou terminando, estou atuando. Então, a ansiedade, ela me consome desde sempre, desde que eu sempre fui cobrada para tirar boas notas, entrar na faculdade, me formar, pegar um diploma. Meu Deus, calma, eu só tenho 21 anos. E é esse o meu relato, né? Até porque o tempo está um pouco curto, tem mais gente para falar. E eu espero que vocês se sintam agraciados com esse minha angústia mesmo, minha ansiedade está aí com vocês. Muito bom, Ayla, muito bom a sua experiência. Então, vamos dar continuidade agora com a Emanuele. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Emanuele, formada recentemente pela Estácio de Sá. Faço curso de clínica aqui no Instituto desde setembro. E eu comecei meus atendimentos em janeiro, assim que eu consegui entregar o meu TCC, porque, assim, falando de ansiedade, foi uma coisa que me causou grandes ansiedades, grandes angústias e muito sofrimento. E, assim, a ansiedade em consultório, ela sempre chega pra gente de uma maneira muito individualizada, né? De cada paciente, cada um traz ela de uma forma diferente. Muitas vezes, esse paciente sempre chega em grande sofrimento. Muito sofrimento, às vezes ele chora muito, às vezes ele não sabe o que fala, às vezes ele não tem entendimento do que se passa, do que está se passando. Ele não compreende o próprio corpo. Então, você, né, às vezes pergunta, você pode me dizer o que você está sentindo? E ele fala, eu não sei o que está acontecendo. E só chora, ou às vezes ele só fala, e fala que está nervoso, que não sabe por quê, como começou, quando começou.
E é nesse momento que entra o nosso papel como terapeuta, né? É acolher, é escutar, é deixar ele falar sobre a sua angústia e talvez tentar ajudar a entender, ele a entender o que ele está sentindo nesse momento, né? E nesse sentimento dele de se sentir perdido e não entender o que ele está sentindo, ele fica gerando conflitos internos, né? Grandes confusões. E às vezes o paralisam, né? Às vezes ele não sabe por onde começar, às vezes ele não sabe o caminho que seguir, às vezes ele não sabe quem ele é. Então são muitas ansiedades que os pacientes trazem para dentro do consultório. Essa escuta é muito importante para eles, porque às vezes eles chegam apenas para descarregar, né? Para sair. Quando o paciente te liga, às vezes também com grandes ansiedades, com grandes choros, tirar um tempo para acolher ele também é muito importante, porque talvez aquele momento ali ele está se sentindo muito angustiado. E na terapia é um processo difícil, né? Não é fácil. Então, para trazer esse paciente para a imersão, né, para que ele encontre um objetivo, para que ele sinta segurança, para ir em busca daquilo que ele quer, a gente tem que instruir ele, né, para que ele consiga usar da sua energia para uma coisa positiva, para ele não focar apenas nos sintomas da ansiedade, para ele buscar entender o que é a ansiedade dele, quando é que ela começa, quando é que ela fica mais potencializada, né? E naquele momento de crise, se caso ele não tiver ninguém para auxiliar ele naquele momento, ele ter o autoconhecimento para ele buscar dentro dele a calma e a tranquilidade. Isso a gente pode trabalhar em setting terapêutico, desculpa de eu trabalhar. Eu acho que o seu fone tá chiando um pouquinho. Tem como dar uma mexidinha nele, que tá dando uma interferência. Melhorou? Melhorou um pouco, mas ainda tá, mas melhorou um pouco. Melhorou? Às vezes pode ser o agora fone. parece que aumentou um pouco. Tenta sem o fone, mano. Sem o fone? Vou tirar. Melhorou? Excelente. Agora tá bom. Tô ficando craque, gente, com essas coisas já, viu? Maravilha, acabou o chiado. Manoel, agora eu acho que travou. Travou. Vai, Daniele. E agora, o que ela faz? Vou mandar um minutinho, né? Ela deve estar voltando. Será que ela viu que travou? Vou mandar uma mensagem para ela. Mas pode ser a internet, né? Deu certo? Aí, ótimo. Só a câmera que tá desativada, mas tá tudo bem. Eu tava vendo se era a internet aqui. Ótimo. Para encerrar, né, a gente pode falar sobre as técnicas de respiração, trabalhar com esse paciente para ele se entender, né, para ele se acalmar na hora de uma crise, para que essa crise não fique tão grande, tão maior do que ele, né? Ensiná-lo a buscar por essa tranquilidade interior. E encerro aqui. Ok. Então, a gente pode chamar o próximo, né? A gente está um pouquinho adiantado hoje, mas a gente pode chamar o próximo. Pode falar o Gabriel. Para mim, tá bem adiantado mesmo. Tudo bem. Boa noite, pessoal. Quando, né, me chegou o convite, Gabriel, né, você pode trocar e tal. A gente tem que, né, eu confesso, né, aquela coisa, eu falei, ansioso, falei, caramba, falar sobre ansiedade, né, falar sobre a ansiedade do outro, falar sobre a nossa própria ansiedade. Ou seja, falar de ansiedade numa sociedade ansiosa, né.
Então, assim, pensei, o que eu vou falar? O que eu posso trazer, né? E tentando, né, a gente trocar aqui uma coisa bem interessante. Eu pensei em trazer esse relato que eu achei bem interessante, né? Tem um caso em específico que me solicita muito a demanda, assim, Gabriel, o que eu devo fazer? Né? Ela é muito ansiosa, ela busca resposta para tudo, ela é muito... aquela questão de pensamento, de ter que resolver, eu preciso resolver dessa forma. Então, quando a gente tem um trabalho, sabe aqueles trabalhos que a gente... ela traz muito conteúdo, as imagens são trabalhadas, ambos, né, a gente vai simbolizando, vai construindo, ela traz muito conteúdo mesmo. E aí, né, você fala assim, nossa, que interessante isso tudo. E aí, no final, mas o que eu faço com isso? Né? Então, vem de um lugar de ansiedade, que bate na minha, né? Bate na minha como esse lugar, né? Opa, me acende aquela coisa, tem uma cobrança aí, alguma coisa. Então, né, levando o caso para a supervisão, né, pensando sobre isso, eu fiquei atento mais a esse mecanismo que vem acontecendo. Né? Então, em uma das sessões, né, entre solicitações de respostas e respostas, né, o que eu faço com a minha vida, o que eu devo fazer, né, essa solicitação muito, muito forte, perguntei o que você fazia, o que você perdeu. E aí ela me vem com... Eu perdi o prazer de simplesmente fazer um chá para mim de tarde e tomar na xícara de porcelana. Pronto. Né? Isso aí foi uma coisa muito, muito interessante. Né? Então, eu adentrei o processo de fazer chá. Né? Com um processo que a gente leva hoje em dia na sociedade. Tem uma colega que falou, eu só não recordo o nome, que falou sobre como que a sociedade cobra muita gente. E é exatamente isso, cobra demais. Então, assim, tem até um trechinho que eu separei aqui, eu não sei se é assim que fala o nome, tá, gente? É Verena Cast, ela é junguiana e tal, e ela fala, tem uma fala bem interessante, ela fala sobre essa questão em específico. Ela fala assim, que na atualidade, o importante é funcionar bem, ser bem-sucedido, estar adaptado às exigências do mercado da vida. Não há tempo para adoecer e menos ainda para refletir sobre os possíveis significados simbólicos contidos neste adoecer. Ou seja, o mundo interior ele não está recebendo muita atenção, entendeu? Como a alma ela não rende lucros, ela é renegada e se expressa mais intensamente via distúrbios que tanta gente vê por aí, os temores, os medos, alterações de humor, depressões, ansiedade e tanta coisa que a gente vem percebendo. Então, quando ela trouxe aquela questão do chá, eu falei para ela, como é que você faz o chá? Como é que era esse momento do chá? Como é que era estar, né, se sentindo dessa forma? Era maravilhoso, ela falava. Era um momento que eu estava sozinha comigo mesma, mas cuidando de mim mesma. O que aconteceu que, né, trouxe ela para isso? Porque juntos começamos a refletir sobre o processo do chá. Eu lembro que ela riu e falou assim, você está de sacanagem comigo, você está brincando comigo, vamos falar de chá? Eu falei, estamos precisando falar sobre chá. Não sobre, assim, eu estou ansiosa, estou nervosa, vou tomar um chá. Eu quis conversar ali, sinalizar uma reflexão a partir de... Eu estou sempre ligado no chá, no efeito que vai me trazer. Assim como, né, ok, eu não estou preocupado. A gente tem que lembrar que tem um processo de você pegar a panela, colocar a panela, ligar o fogo, né? A água, ela vai entrar ela vai ferver, o chá tem todo um processo, não é apenas deixar a água ferver. É muito interessante porque eu sou muito apreciador de chá, isso é muito interessante. Né? Eu tenho levado para a sessão, a gente conversa sobre isso. Tem o processo da água, que a gente pode assimilar o processo de vida, o processo que a gente passa. Às vezes a gente está mais ligado em eu vou tomar meu chá, e esquece de ver o ponto da água, o ponto que ela vai... Né? Ela não pode ferver, senão cozinha a folha, né? Não seria então infusão. Então, é prestar atenção naquela água. Quando estiver subindo as bolhas, desliga, coloca a folha, leva o tempo da infusão. O chá primeiro libera a cor, depois o sabor. Enfim, gente. Eu achei interessante, né, falar sobre isso, porque foi de um lugar bem simples, uma intervenção muito simples, que a gente pôde fazer várias construções a partir disso. Foi muito interessante. Porque foi como eu devolvi. Você está querendo o chá. A coisa imediata. Né? Eu estou ansiosa, eu quero, porque eu quero um nome, eu quero algo que eu possa segurar, que eu possa fazer. A gente está se esquecendo dos detalhes.
A gente está esquecendo do processo. Viver, muitas das vezes, é assim. É dores, são amores. Isso passa por nós. Então, assim, juntando com essa cobrança da sociedade, isso acaba fazendo com que a gente se distancie disso. Então, assim, é como se a gente perdesse o caminho de simbolizar, entendeu? Quando a gente nasce, nós somos seres humanos pequenininhos, né? Nós somos convidados às cantigas de roda, somos convidados aos contos, às histórias, né? Histórias, enfim, contadas. Então, assim, a gente acaba, eu costumo falar, né, que antes de psicólogo eu sou poeta, então eu costumo trazer muito para esse lado. A gente nasce poesia em meio... a gente nasce... me perdi. A gente nasce palavra em meio à condição de ser poesia. Então, assim, eu estou trabalhando com... A gente acaba nascendo, né, dessa forma, a gente vai perdendo isso. A gente é apresentado ao mundo de gramática, de palavras, de regras. Então, a gente acaba perdendo a essência. Então, a gente tem que fazer o caminho reverso. A gente tem que voltar atrás, buscar essa fonte, essa poesia que a gente pode, né, entrar em contato. Aqui, poesia de uma forma simbólica, né, para falar do nosso verdadeiro caminho, né, do nosso processo de individuação. Então, hoje em dia, está tudo muito superficial. A gente se esquece disso. E nós, como terapeutas, né, claro, todos nós somos ansiosos. Sempre quando tem entrevista inicial, eu fico assim, como é que é a pessoa? Primeira vez que eu vou falar com a pessoa. Peraí, gente, eu já vi que eu tenho que organizar todos os meus papéis, tudinho, para não ficar muito, né, mas na hora que começa a gente vai, né? E aí a coisa acontece, né? Não é aquela ansiedade de tremer, já não é isso, mas é aquela coisa que funciona também como motor, né? E aí a gente sempre procurando, né, pensar sobre isso, né? E aí, para poder encerrar, né, não sei quanto tempo, se eu tenho mais tempo, para poder encerrar, né, Deu tempo já, mas pode falar, pode tá, finalizar. Eu só vou finalizar com o negócio rapidinho, para a gente poder refletir. Foi uma coisa que, né, esses dias tinha um espaço vazio aqui atrás, eu falei, eu tenho que preencher isso de alguma forma. Eu coloquei uma planta, eu gosto muito, acho que fica muito interessante. Eu pensei o seguinte, né, muito rápido, por cada planta que preenche um espaço vazio foi preenchido por uma planta. Antes, um espaço vago, morto, sem utilidade. Hoje, um espaço vivo, que nasce, cresce, precisa ser regado e que se mostra aos olhos de quem aprecia o que pode ser feito com seus espaços que antes vazios, hoje preenchem e trazem beleza, significados. Então, é mais para a gente pensar quais são os espaços que nós temos preenchido e como estamos preenchendo esses espaços vagos, vazios em nós. E como que as pessoas que chegam até nós estão preenchidas delas. Aquela mulher ela não sabia mais como retomar, e ela não sabia que o processo simples de chá para ela própria, a porcelana bonitinha da avó dela, entendeu? Era importante para ela. Então, foi isso que eu pensei, tá bom? Valeu, pessoal. Boa noite. Muito obrigado, Gabriel. Muito boa a sua fala. Nada. E agora a gente vai dar continuidade com o Joel. Joel, desculpa, Joel. Boa noite, gente. Primeiro, agradecer aos colegas que contribuíram. Nossa, acho que minha fala vai encaixar muito bem. Vocês falaram muito bem. E eu, assim, acho que enquanto estudante, sabe, do 9º período, ainda nem defendi meu TCC, eu acho que não fazia muito sentido eu pegar, até comecei pesquisando as terminologias do Jung, falar aqui de função superior e a sombra e extroversão, introversão. Eu acho que para esse evento do Pela Vida não faz tanto sentido, né? Então, eu resolvi dizer como a minha história com a ansiedade. E ela já vem de antes, né, da clínica, antes de eu fazer minha terapia, antes de eu fornecer terapia. E eu acredito que contando como eu enxerguei ela, como eu estou relacionando com ela, eu acredito que vai propor alguns insights aí para vocês lembrarem da história de vocês também. Depois, se vocês quiserem me contar, eu vou querer ouvir. Se depois vocês quiserem ouvir mais da história também, que eu fiz um resumo bem rápido, e eu vou começar a ler aqui. Quando eu era criança, a caminho da escola, sentia um medo terrível que permeava meus passinhos. Imaginava zombarias, violência docente e sentia culpa. Todas essas sensações pareciam induzir-me a fugir,
mas havia uma intuição que as superava. Eu me lembro claramente de imaginar Zeus, do desenho da Disney, Hércules, como representação do Deus cristão que meus avós me passaram. Emergindo de suas nuvens celestiais, ele gritava com as outras entidades cósmicas desconhecidas e dizia: um mortal não pode prever seu futuro. O tear das moiras desconfigurava todo aquele porvir, e o destino trazia uma nova história, inédita. Com essa imaginação ativa, passei a acreditar que quanto mais trágicos fossem meus pensamentos invasivos, melhor, porque a única forma de garantir que algo não aconteceria é se eu fosse capaz de prevê-lo. Contemplando esse caráter luminoso da jornada, me senti seguro para dar o melhor de mim e essa ansiedade não voltou, sozinha. Eu encarava o meu lugar que o destino havia reservado, mas caprichava demais na caligrafia. Passava do tempo, a aula acabava, os colegas iam embora, os professores iam embora e eu continuava. Muitos anos depois fui descobrir que não era eu que era devagar. Os colegas é que não estavam nem aí para nada mesmo. Não anotavam nada, quando obrigados faziam de qualquer jeito, sem muito significado pessoal atribuído. Lembro da ansiedade voltar quando eu, sozinho na sala de aula, senti meu espaço ser invadido pelos repetentes. As notas deles são melhores que as minhas, dizia um dos futuros amigos naquele momento. Estar aberto para deixar a tarefa e conhecer pessoas, isso fez do meu ensino médio a melhor época da vida. Um grupo muito unido e autêntico de adolescentes compartilhando segurança para enfrentar o desconhecido. Saí de lá fortalecido, mas ao chegar na universidade presenciei uma agressão dos veteranos a um colega. Numa calourada, onde supostamente éramos convidados, um gordinho de 17 anos, barbudo de óculos, o típico nerd. Me senti violentado também. Faziam bullying ainda com ele, chamando de panda, porque o olho ficou roxo depois do soco do veterano. Eu me senti assim que nós tínhamos um lugar garantido pelo nosso esforço, por passar no vestibular, né? Na época era vestibular. E um outro acadêmico não deveria prejudicar nossa oportunidade. Lembro da coragem que senti. O agressor era um bombadão, gigante, e eu um magricela e meu amigo um gordinho. A gente não tinha chances reais nenhuma. A única coisa que tínhamos era o sentimento de estar ao lado da justiça, causa legítima. Fomos só nós dois bater na porta do CA. Nem aí se ninguém mais se importava, nem aí se íamos apanhar. Falei com voz grossa: cadê o fulano? Por capricho do destino, ele não estava lá. Então retruquei: fala para ele que a gente está caçando ele. Nunca mais falamos disso. Me senti honroso e meu amigo se sentiu honrado. Até hoje somos parceiros. Acho que a ansiedade conduz a gente para a nossa missão. Se a gente não dá bola, então ela nos arrasta. Eu sei que eu conseguia criar uma tranquilidade, mas o mundo continuava a botá-la à prova. Um dos momentos mais marcantes foi numa avaliação, cálculo 1. Já havia reprovado 2 vezes, mas outra e eu seria jubilado, e junto comigo um monte de gente. Eles se juntaram, fizeram uma vaquinha e pagaram um cara da matemática para resolver as questões lá no banheiro. Um colega levava, outro trazia, e a cola era passada de mão em mão. Quando chegou na minha, tive um ataque de pânico. O coração acelerou. Mãos trêmulas, respiração ofegante. Não sabia o que fazer. Era como se meu destino se rasgasse. Eu não queria enganar a instituição que me acolheu. Se fosse preciso isso para ser formado, eu não seria. E não fui. Passei adiante sem olhar. Com essa atitude, a ansiedade também passou. Aceitei resignado o fracasso acadêmico. Era jovem, tinha conhecido pessoas e ampliado minha cultura, aprendido coisas, beijado bocas e saía de lá maior. Tentei outro curso superior, dessa vez mais identificado com as pessoas, com o trabalho. Cheguei a atuar tanto no mercado de trabalho quanto na militância, sempre usando a extroversão para evitar contato comigo mesmo, com a ansiedade que pairava sobre mim. Fiz coisas incríveis, participei de uma comissão de inquérito no trabalho, trouxe um congresso nacional na militância acadêmica, mas a ansiedade continuava a me corroer. A necessidade de fazer feitos cada vez mais heróicos, dirigir cada vez mais rápido e assumir cada vez mais responsabilidades me levou a um acidente de moto, que eu quebrei a perna. Se você não frear, a realidade te freia. Por fora eu estava aquietado, mas por dentro em crise. Uma crise evolutiva que se desenvolvia em segredo. Tentei outra faculdade,
mas não sentia mais aquele lugar reservado para mim nesse coletivo. Queria recriar o paraíso perdido, uma extroversão perfeita que suportasse toda a minha imperfeição. Nessa busca cega, fui arrebentando com oportunidades de trabalho, de relacionamentos afetivos, amizades, até que eu terminei de destruir tudo que dava das minhas conquistas, afastar pessoas e evitar episódios que tinham tudo para serem divertidos. Nesses momentos, sobra para a família. Projetei essa destrutividade para minha tia. Só que ela é assistente social com mestrado, já viajou para Cuba e tem uma abrangência muito maior que a minha. Lidando com tantas pessoas em vulnerabilidade, ela já havia passado por uma crise como essa minha. O que eu estava querendo aprender, ela estava querendo se esquecer. Olhou para os meus olhos surtados e falou: "Quem você chamou de bruxa?" Hoje eu dou risada desse evento, mas na época eu não percebi o quanto eu estava possuído pela ansiedade, identificado com a sombra, reativo e projetivo, insuportável. Tive que me internar na casa de Eurípides. Quando fechou a porta comigo dentro, aquela legião de pensamentos sumiu. Fiquei sozinho e aquela paz voltou. Estando em paz, surgem novamente os outros. Em 3 dias eu já era o rei dos doidos. A gente tinha privilégio de chuveiro quente, pimenta no almoço e boas conversas de trocas de experiências. Para quem não sabe, lá no SUS, na casa de Eurípides é assim. Tem apartamento lá, tudo, mas eu fiquei no SUS. E uma das enfermeiras de lá era metaleira, de um motoclube perto daqui de casa. E ela me reconheceu e me ajudou. Eu acho que eu só fiquei uma semana lá, porque ela organizou minha saída de lá. E aí, assim que eu saí, eu já comecei a fazer terapia pela primeira vez, lá no Instituto Olhos da Alma Sã. A princípio, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Chegava mal e saía melhor, ansioso para a semana que vem. Em contato com essa arte, senti o chamado engrossar o tom. Havia apostado minhas últimas fichas no Enem antes. A nota foi suficiente para entrar para a psicologia. Só precisava convencer meu pai a me ajudar. Bolsonarista roxo, coronel aposentado da Polícia Militar. E eu, cabeludão, brinquinho na orelha, todo esquerdista, né? Sentei ao lado dele e contei tudo tranquilamente, resolvido e consciente. Consegui a bênção do velho, com a condição de que seria a última chance. Dessa vez tem que ser. Mesmo com tantas diferenças, consegui superar o pai sem precisar matá-lo, como dizia Freud. E ele cumpriu seu papel ao me separar da mãe, me dar condições de me inserir socialmente. O resto foi esforço pessoal. Me inscrevi para uma bolsa do Instituto, consegui 50% de bolsa, consegui também uma bolsa na UFG remunerada, para editar videoaulas antes de ser modinha. E aproveitei novamente o chamado da vida. Meu primeiro paciente, uma criança, queixa, TDAH. Os dois ansiosos, olhando um para o outro, o pai Uber podia contribuir com 50. Me passaram esse caso porque uma colega veterana não tinha dado conta, porque o menino era o terror, ele chutava bola na gente, corria por dentro do consultório todo. E aí, quando teve essa primeira sessão, eu lá em silêncio, olhando para ele, a gente encarando, aí ele começava a dar uma risadinha, eu começava a dar também. Ele cortava, eu cortava também. Até a gente se sintonizar, assim, né, fazer o vínculo terapêutico. Se ele sorria, eu sorria, se não, imitando, assim. Aí chegou uma hora que a gente gargalhou e fomos desenhar com giz de cera, com lápis de cor. E aí depois, nas supervisões, as colegas sempre apontavam, né? Olha como ele se desenhou pequenininho, olha como ele está sempre se representando trancado. Eu sei que até a hora da sessão, eu ainda não tinha certeza se ia dar certo ou não. Só depois que acabava que eu aliviava. Uf, mais uma vitória. E de sessão em sessão, um paciente por vez, eu fui montando uma cartela com 14 pacientes. Hoje sou apenas um estudante indo defender seu TCC. E aqui estou falando em igualdade com meus professores e colegas. Vacinado, capacitado e me desenvolvendo. Com bagagem para psicoterapia de segmento, breve e grupal. A ansiedade não me abandonou, porque eu também não abandonei ela. Apenas afinamos nossa comunicação. Ela se permite ficar suspensa durante as sessões. Se ela se amplia, é mais do meu paciente do que minha. Percebê-la, surgir e crescer é fundamental para levá-la a desaparecer. Sem minha ansiedade, não haveria ética, não haveria honra, superação ou decisões significativas. A escuta profissional me ajuda a direcionar meus recursos, dialogando com o inconsciente para me centralizar. O próprio self dos pacientes já vai operar a autorregulação, então só precisamos estar calmos e presentes para ajudá-los. A teoria ajuda muito a ter confiança, saber a tipologia, o método clínico, as supervisões também são fundamentais. Deixar
deixa de ser só você enfrentando um símbolo. O Jung está lá com você, a Nise, seus professores. Tem toda uma série de esforços para forjar seu lugar. A família do paciente te apoia, o self dele te ajuda. Se a ansiedade nos apequena, é oportuno observarmos o mundo por essa perspectiva. Reconhecer que não somos tão bons assim, que ainda precisamos de amigos, de ferramentas e que não podemos enfrentar o mundo sozinhos. Precisamos encontrar o nosso lugar nesse empreendimento coletivo. Não podemos nos dar ao luxo de perder a oportunidade por falta de prontidão, de discernimento. Até Cronos só conseguiu castrar Saturno com a foice que a deusa primordial Nixo presenteou. Zeus só venceu pelo raio, o tridente de Poseidon e o elmo de Hades. Todo herói precisa se instrumentalizar, treinar e arriscar. Não podem haver garantias. Se você espera para agir quando estiver perfeito e as condições impecáveis, é ilusão. Tem que haver um aspecto desconhecido, uma aposta. Alguém pode servir de apresentador sem querer, mas para ser o chamado mesmo, tem que ser uma decisão pessoal, sua. Mesmo diante dos riscos, da incerteza e do desconhecido, ainda assim você escolhe, decide que vale a pena e opta por arriscar tudo pelo seu desejo. Aí sim, você e sua ansiedade vão virar amigos. Ela vai te lembrar de estudar antes da prova, de se divertir, se exercitar e cuidar da sua família. Vai demonstrar a importância daquilo que se apresenta a você. Seguindo o mapa dela, você vai encontrar o seu centro, se assentar no seu lugar, no olho do furacão, em paz, enquanto o mundo ainda se move. Desculpa aí ter ultrapassado o meu tempo, é que eu li meio devagarzinho. Muito bom, Joel, muito bom mesmo. Tem nem o que falar, tão bom que foi. Então, gente, nós estamos aí com o tema Ansiedade em Pauta e Prática Clínica, com depoimentos dos nossos colaboradores e colegas, né, sobre as suas experiências nos atendimentos e as suas próprias ansiedades. E esse projeto é o projeto da Campanha pela Vida, né, Campanha de Prevenção do Suicídio, Setembro Amarelo 2021, que é uma construção coletiva. E temos aí que agradecer ao Instituto Olhos da Alma-Sã, à Clínica Social Jung Brasil, ao Grupo de Jungianos de Brasília e seus coordenadores, ao CVV, à Lotus Psicologia, à Clínica Social de Brasília, Clínica Social do Rio de Janeiro, Instituto Jungiano de Brasília e toda a sua diretoria e membros, Avrohom, sempre me enrolo com esse nome, gente. Grupo das Mulheres do Brasil, Faculdade Serra da Mesa, FASEM, Centro Universitário Alfredo Nasser, Unifam, Universidade Federal do Paraná, UFPR, a Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária UNB, o Escritório de Saúde Mental da USP e também na coordenação das atividades artísticas e também ao pessoal do Onturex e a cineasta Sibeli de Amaral. Então, é um evento que está aí sendo apoiado por vários órgãos, várias pessoas muito importantes, e a gente pode dar continuidade agora com a Larissa. Tudo bem, Larissa? Oi, tudo bem? Aqui. Bem interessante a fala do Joel. Adorei o texto, incrível. Então, meu nome é Larissa Santana, sou formada há 3 anos. Eu ingressei no curso de saúde mental em 2020, foi assim que eu iniciei a minha prática dentro do Instituto Olhos da Alma-Sã, e foi assim um divisor de águas. Eu estava um pouco tentando inserir, que eu sou formada pela UFG de Catalão. Eu vim de Catalão para Goiânia sem conhecer absolutamente ninguém. E aí eu fui conhecendo o espaço da psicologia aqui em Goiânia, psicologia clínica, né? Iniciei a terapia com uma pessoa que é do Instituto, né? E ela, a minha terapeuta, me mostrou o Instituto, falou dos cursos, e aí passei a conhecer o Instituto assim. Ingressei no curso de formação de saúde mental. Então, fui iniciando toda essa caminhada, entrei de cabeça, né, finalmente na clínica, e comecei a ver os desafios, né, a minha ansiedade, eu estava no início do processo terapêutico, né, então, assim,
várias questões minhas aparecendo na boca através do paciente, desde medo de fantasma até questões de ansiedade, TDAH e etc. Então, assim, cada passo do paciente, eu tive que dar um passo primeiro comigo. Para cada passo de ansiedade, cada passo ansioso que vinha por parte do paciente, eu tinha que trabalhar primeiro em mim. Eu ainda estava tão no início dessa prática profissional e tão no início do meu processo terapêutico. Né? E sempre relembrando que a cobrança, né, o que deixa as pessoas ansiosas, essa chuva de cobrança que nós temos pipocando aí nos nossos consultórios, né, através dos pacientes, essa chuva cai na gente também. Estamos também nessa chuva. O paciente chega cheio de cobrança, vai cobrado o dia inteiro, pai, mãe, chefe, colegas, esposa, filhos, e chega até nós também fazendo cobranças, né? Como se nós, terapeutas, tivéssemos que dar solução àquilo tudo. E até explicar que nós somos parceiros de caminhada e não solucionadores daquele problema, né, que a ansiedade traz, né? O paciente chega até nós. É um processo bem lento e é uma parceria, principalmente uma parceria. Esse processo de ansiedade do paciente com nós, o nosso processo também ansioso, a gente é uma pessoa tal como ele. Então, assim, é sempre relembrar esse fato. A minha caminhada com ansiedade na clínica pode ser marcada com isso. É uma caminhada, é um processo, são passos. É um passo meu, é um passo do paciente, e assim a gente vai caminhando junto. E um dos pontos, né, que eu achei muito interessante, né, nessa minha caminhada no Instituto é a demanda que vem, assim, de pessoas que não podem arcar com o valor integral de uma terapia, né, que vem até nós. Igual o Joel falando assim, que chegou e deu 50. É isso aí mesmo. E é interessante, assim, que é uma camada da população que não teria acesso se não fosse por esses meios que o Instituto viabiliza. E é muito gratificante mesmo. Tem pacientes que eles relatam isso. Nossa, se não fosse por essa via, como que eu estaria trabalhando essa ansiedade? Como que a ansiedade me travaria ainda mais nesse processo, né? Essa minha caminhada. Mas é basicamente isso que eu imaginei para hoje. Assim, enquanto cada passo nosso é acompanhado do processo terapêutico do paciente também. As ansiedades se conversam e é necessário a gente perceber a que passo a gente está. Muito obrigada, Larissa. Muito boa a sua fala. Vamos dar continuidade aqui agora com o Nilo. Tá por aí, Nilo? Tô aqui. Boa noite. Boa noite. A sua palavra. Boa noite. Deixa eu ver se eu clareio um pouquinho mais aqui, porque... Tá ótimo, Nilo. Oi. Bom, é o seguinte, eu primeiro tenho que esclarecer que eu tenho uma experiência, né, com esse tema, talvez um pouco diferente, porque eu iniciei, na verdade, um trabalho terapêutico, né, de atendimento terapêutico há alguns anos já, e o caminho que eu fiz foi uma formação lá atrás, que iniciou mesmo assim em 1999 e se estendeu por alguns anos até 2007, que foi uma formação muito, vamos dizer assim, muito mais prática, sabe? Eu faço terapia já há muitos anos, né? Fiz análise também, psicanálise, assim, fui atendido, né, em análise há algum tempo, e depois eu conheci em 99
uma terapia que é chamada em inglês de rebirthing, né? Mas é a terapia de renascimento, né? Que foi traduzida aqui no Brasil, que é um trabalho terapêutico que usa a respiração, o exercício respiratório. Então, eu fiz com a minha terapeuta, que até hoje é minha terapeuta, esse trabalho, uma formação com ela, né, e com uma equipe também que trabalhou e trabalha com ela também. E só depois que eu comecei a prática mesmo de atender em 2007, atender por esse processo terapêutico, que eu me dediquei eu tenho uma formação antiga, né? Antiga, assim, minha formação é dos anos 70, eu acho que é um pouco distante da formação da maioria de vocês, talvez, e foi uma formação na área de sociologia e política, né? Depois, muitos anos depois, eu fiz um mestrado em comunicação e jornalismo, e isso ainda nos anos 90 também. Então, depois, em 99, é que eu comecei a fazer um movimento do social para o campo mais individual, né? Para o universo mais da psicologia, mas através desse trabalho terapêutico. Eu estou relatando tudo isso só para vocês me conhecerem um pouquinho, né? Depois que eu comecei a trabalhar com essa terapia, já assim, trabalhando, atendendo, é que eu fiz uma formação em psicologia junguiana, já de pós-graduação, né, de especialização, cursos do Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa, e depois que eu fiz psicologia junguiana, eu fiz também uma formação em psicossomática com base em Jung. Bom, então, daí, acho que um ano para cá, ou menos de um ano, é que o Deró me convidou a participar como terapeuta, né, também da clínica social. Eu já vinha atendendo desde 2007, e aí passei também a atender dessa forma mais online, né, inclusive por causa da pandemia depois, né, chegou a pandemia em março do ano passado, né. E aí eu tenho trabalhado hoje em dia com alguns clientes que eu trabalho com a terapia de renascimento e na clínica social atendendo também pessoas com processo de trabalho terapêutico mais assim com base em Jung mesmo, né? Mas assim, o que eu pensei em falar para vocês a respeito desse tema ansiedade, né? Primeiro que o trabalho que eu faço, alguns aí mencionaram, né, o uso de exercícios de respiração, né, com clientes que apresentam quadro de ansiedade. Isso é uma das coisas que mais aparece, sabe, no meu consultório, né, no atendimento que eu faço do Renascimento, são pessoas que estão buscando algum tipo de prática, né, algum tipo de exercício que faça com que a pessoa lide melhor com a ansiedade, né, que ela vem enfrentando. Porque a ansiedade, assim como a angústia, a monografia que eu fiz do curso da psicossomática, que eu terminei há 2 anos atrás, eu estudei exatamente isso, a relação principalmente dos complexos, né, com sintomas como ansiedade e angústia, afetando a qualidade da respiração. Porque o próprio Jung, quando ele trabalhou a associação de palavras, ele observava as reações, né, que cada palavra que ele apresentava também se apresentava o próprio cliente, né? Então, ele observava o tanto que a pessoa demorava para reagir a uma palavra que ele falava, o que essa demora significava, né? Se ele apresentava algum tipo de reação emocional para cada palavra que Jung mencionava, e observava também, entre outras coisas, a respiração, o ritmo respiratório do cliente, estimulado por aquelas palavras que ele vinha trazendo, né? E aí eu estudei um pouco, com base nesse trabalho do Jung, de associação de palavras, eu estudei um pouco a relação, por exemplo, dos quadros de ansiedade com a subventilação, né, a subrespiração, sabe? Porque até a professora Jussane, no primeiro dia aqui dessa maratona, na segunda-feira, ela
ela relacionou a ansiedade, verbos que estão nos dicionários, como estrangular, sufocar, oprimir, né? Então, o sufocar está presente aí, sabe? Como um verbo que está associado aos quadros de ansiedade, né? E é verdade, tanto a angústia como a ansiedade, de alguma maneira, em momentos mais intensos, ela enfraquece o processo respiratório e ao fazer com que a pessoa subventile ou subrespire, a ansiedade e a angústia se tornam mais agudas ainda, entendeu? À medida que a pessoa não respira. Ela já não sabe mais se ela não respira bem porque está angustiada ou se ela está angustiada porque não respira bem, entendeu? E é as duas coisas, né? Então, o trabalho que eu faço, mesmo trabalho online, eu também, algumas vezes eu proponho para o cliente um pouco de respiração também, pausada, controlada, porque a respiração é um recurso interessante, porque ela ajuda a pessoa a presentificar, sabe? Eu lembro de um professor que falava que a ansiedade é uma espécie de prisão ao futuro, assim como a depressão muitas vezes é uma ansiedade ao passado, as coisas que pesam do passado da pessoa, a depressão, a ansiedade parece às vezes uma prisão ao futuro, sabe? É como se a pessoa quisesse controlar o futuro sem nem bem prestar bem atenção no presente que ela está vivendo. Então, o trabalho, isso que o Gabriel falou, por exemplo, do chá, né? Quando surgiu essa ideia, achei interessante, porque é uma maneira da pessoa se colocar no presente, né? É uma maneira da pessoa olhar assim, como é que faz o chá. Eu achei interessante você dizer que o primeiro vem a cor, depois vem o sabor, né? Porque eu também sou um usuário, quanto mais, de chás, né? Então, eu às vezes tenho pressa para tomar um chá, sabe? E aí eu tomo só a cor, não tomo o sabor, né? Achei legal você ter explicado isso para mim, sabe? Então, quando a pessoa para observar o que está fazendo agora, né? O que ela precisa fazer agora, o que ela quer fazer agora, de certa maneira, ela já começa a deslocar um pouco o sintoma de um complexo qualquer que ela tenha, né? E que esteja se manifestando no sintoma da ansiedade, ela, de certa maneira, já coloca em exame, né, esse tipo de coisa, porque ela deu uma parada naquele movimento que está empurrando ela para frente, né? Então, eu tenho, assim, na clínica mesmo, trabalhando com, assim, online, onde eu não consigo, pelo menos com clientes novos, a iniciar fazendo o trabalho da própria respiração de renascimento, que é uma respiração muito intensa, e eu não posso fazer isso com uma pessoa longe de mim, sabe? Então, quando eu consigo atender presencialmente, eu aplico a técnica da respiração. Mas quando é à distância, eu tenho valorizado o processo terapêutico mesmo, como vocês estavam bem relatando aí também, entendeu? Que é trabalhar com bastante vincular, procurar, né, vincular ao máximo com o cliente, se aproximar dele, trazer o exame, né, dele sobre aquele sintoma de ansiedade que está perturbando, né, sempre está associado, à minha maneira de ver, na monografia que eu trabalhei, eu também defendi isso, que praticamente sempre está associado a algum complexo, né, um quadro de ansiedade. Então, qual é esse complexo? Vamos ver o que é mesmo que está te causando ansiedade, sabe? Está te causando o quê? Medo, pânico? Está te causando, vamos dizer assim, uma expectativa excessiva em relação a, por exemplo, um exame, uma prova que você precisa fazer ou alguma coisa que está por vir, né? Então, vamos examinar qual é a história disso na sua vida, sabe? Como é que você fala desse tipo de expectativa, por exemplo? É muito comum, né? Pessoas que têm uma ansiedade assim absurda quando vai se submeter a um exame, por exemplo, um teste, né? Uma prova, né? Como é que é essa sua história com as provas? Desde o primário, né? Desde o ensino fundamental, como é a sua relação com isso? E aí, às vezes, a gente descobre nesses relatos, assim, momentos que foram realmente traumáticos, né? E que ficaram marcados, e aí, como um complexo, a pessoa atualiza em situações diferentes, né? Mas atualiza a raiz daquele complexo afetado, né? E aí eu acho que
o processo terapêutico ele é muito rico, assim, como forma de a gente, então, trabalhando isso, trazendo a ansiedade para um exame, uma análise do presente, né? E do passado também. Então, tem muita coisa que eu poderia dizer da minha experiência, assim, né? Porque eu estou atendendo já tem uns 13 anos, então, e a maioria, né? Posso dizer que grande parte dos clientes que chegam para eu trabalhar com eles a principal queixa é a ansiedade, né? Então, não é que eu saiba muito, não. Eu estou aproveitando muito essa relação com vocês na clínica social que estão, né, trabalhando, estão ainda com uma relação forte ainda, tanto com a academia quanto com o consultório. Estou aprendendo muito também, né, nesse diálogo com vocês, nas supervisões, né? Mas, resumidamente, o que eu pensei de falar foi isso mesmo, sabe? Do tema da ansiedade. Agora, só para fechar, Adriana, bem rápido, assim, o que está me assustando mais, assim, nesse ano, né, de 2020 para cá, de março para cá, é essa sombra coletiva sobre a qual a gente está inevitavelmente atravessando, entendeu? Falo atravessando para ser otimista, né? Mas, assim, o quadro de pessoas que apresentam, assim, situações de ansiedade, às vezes até extrema, né? Chegando a desespero mesmo, tem muita relação com essa sombra coletiva, né? Com esse momento que a gente está vivendo, em que, por exemplo, jovens, como é que crianças e jovens olham o futuro em meio a uma pandemia? Não é a mesma coisa que eu quando eu era jovem, embora eu na minha juventude vivia sob ditadura militar, quer dizer, então também existia uma sombra, né? Naquele período todo da minha juventude, né? Mas hoje é uma sombra que, além da gente ter uma crise política, uma crise econômica e social, a gente tem uma crise de saúde, né? Então, está sendo muito forte mesmo, acho que para todos nós. Agora, eu quero sugerir uma coisa, tá? Eu não falei nenhuma vez a minha ansiedade, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não quero ficar íntimo da ansiedade que às vezes me acomete, não quero ficar íntimo dela, a não ser para conhecê-la bem. E nem posso dizer que seja uma ansiedade, sabe? Porque eu já identifiquei ansiedades diferentes, sabe? Também na minha caminhada, né? Por exemplo, em consultório é comum a gente ficar ansioso para fazer o melhor possível pelo cliente, né? Mas isso nem sempre ajuda, costuma, aliás, mais atrapalhar do que ajudar, né? Então só essa observação que eu quero fazer aqui. Agradecer muito a oportunidade aí, viu, a Catiane, a Adriana, e pedir desculpa aí, porque eu devo ter passado bem do meu tempo aí. Muito boa a sua fala, muito enriquecedora, e realmente é isso que a gente está vivendo mesmo, a sombra coletiva, né? Mas vamos que vamos, né? Então agora a gente vai dar continuidade com a Patrícia. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouco, né, da minha chegada no Instituto, que foi através da minha ansiedade. Como acadêmica da psicologia, eu tinha ansiedade de ir para a prática. Eu sempre gostei de ser mais prática do que estudar a teoria. Não que não agrega, lógico que é muito importante. Mas, assim, o fato de eu estar na faculdade e não ir para a prática estava me deixando muito ansiosa. Então, foi quando eu conheci o Instituto através de alguns colegas da universidade e pude ir para o Instituto. 2 semanas no Instituto, eu já fui para triagem, porque minha ansiedade estava lá em cima para mim poder praticar logo. E com isso, me agregou até o conhecimento da prática e a estudar muito mais a teoria e trazer novos conhecimentos para dentro do consultório. Hoje está fazendo 2 anos, mais ou menos, que eu estou no Instituto. Eu fiz o curso de 6 meses, fiz o pós-graduação e venho crescendo cada vez mais dentro da parte prática, né? E a ansiedade, praticamente, dentro dos pacientes que eu recebo, é 90%. Todos chegam, quando a gente vai conversar, vai perguntar o motivo que está ali. É ansiedade, estou com muita ansiedade. Então, eu comecei a perceber que a ansiedade ela virou um nome comum
dentro da gente, né? Assim, da sociedade. Todo mundo, eu estou ansioso, estou ansioso. E aí eu começo a queixar para os pacientes, o que é a ansiedade sua? Me explica. E aí a gente fui percebendo que algumas ansiedades era mais coisas do dia a dia do que alguma coisa assim que de fato levaria o paciente a ter uma crise. E dois casos que me chamou a atenção, que eu vou relatar aqui para trazer um pouco de troca, foi uma paciente minha, ela chegou e ela tinha um namoro virtual e ia revelar para a mãe que o namorado estava vindo para... Patrícia, desculpa, o seu som está sumindo. Voltou? Você conseguiu me ouvir? Tô. Tá toda hora ele dá uma sumida. Tá bem baixinho, Patrícia. Fica mais próximo do microfone. Acho que eu vou tirar o fone. Acho que fica melhor, né? Ótimo. Então, essa paciente ia revelar para a mãe que esse namorado estaria aqui e ela ia começar a namorar, né, presencialmente, não mais online. E aí ela mandou para terapia, a gente trabalhou e entramos num acordo dela levar a mãe para a sessão e a gente, né, eu dar um suporte para ela ali na hora da fala. Nesse momento que ela foi falar com a mãe, ela teve uma crise de ansiedade muito forte. Ela começou a tremer, a chorar, a gritar, a puxar os cabelos. E nesse momento, eu controlei a minha ansiedade para me dar o suporte para ela. Quando eu terminei, que deu tudo certo, a mãe e ela saiu bem do consultório, eu respirei e pensei, gente, não fui eu que consegui fazer isso. E ali eu comecei a perceber que, de fato, eu estava numa prática. E que, de fato, eu estava num curso que eu gosto e que, de fato, eu tinha escolhido uma coisa que eu amo fazer. E hoje, antes de vir para o Instituto, agora para a palestra, eu estava atendendo uma paciente e essa paciente me relatou a questão da ansiedade, que ela teve uma crise essa semana. E ela foi me falar das técnicas que ela foi usando dentro da crise que a gente trabalha durante a sessão. Essa paciente, a gente sessão online. E aí a gente foi falando, ela trouxe eu sugeri para ela, né, a meditação ao longo dos dias. Sugeri para ela, na hora da ansiedade, fazer o exercício do PAN, né? E algumas técnicas de escrever o que está sentindo, né, qual que é a emoção, né? E isso ela foi trazendo de forma bem tranquila e ela foi me falando que conseguiu controlar a ansiedade com as técnicas, né? E é mais ou menos essa situação que a gente vive dentro do consultório, né? A ansiedade batendo na porta todos os dias, né? Cada chegada de um paciente é uma ansiedade nova. A gente pode perceber que a ansiedade de um não relata a ansiedade do outro. E eu praticamente hoje falo, a ansiedade ela é minha amiga, né? Eu tenho ela como minha amiga e não como minha inimiga. Eu faço aceitar ela porque fica mais fácil de lidar. E eu acredito que sempre que a gente for receber um paciente no consultório, a gente já vai ter a nossa ansiedade antes desse paciente chegar, né? Como que esse paciente vai chegar, como que vai ser, quando a gente lê a ficha. Por mais que eu acredito que tenha uma experiência, por mais que tenha tempo na terapia, não deixa de ser um novo paciente, um novo momento. Então, não deixa de existir a ansiedade, o medo e a insegurança. Mas nós podemos transformar isso de outra maneira. E eu tento passar isso dentro do consultório para os pacientes, né? Também teve outra paciente que eu recebi do Instituto. E na hora que eu recebi a ficha, pediu para mim atender ela com uma certa emergência, porque ela estava fazendo um tratamento de CA e ela estava muito ansiosa. Então, eu me preparei para atender uma paciente com tratamento de CA ansiosa. Só que eu cheguei, na hora que a paciente chegou, o quadro dela era totalmente o contrário. Ela estava numa crise, foi encaminhada para o psiquiatra, está em tratamento. E é isso. Então, assim, ou seja, a gente prepara para ter uma paciente ou um paciente e quando chega é outra realidade, né?
E aí já entra a nossa ansiedade. E essa é a minha contribuição para hoje. Porque eu sou um pouquinho ansiosa, então eu falo pouco. Eu tô me enrolando com o meu microfone aqui, mas foi muito bom. Sua fala muito boa. Muito obrigada. Agora a gente vai dar continuidade com a Poliana. Tá por aí, Poliana? Estou aqui sim. Boa noite para vocês. Desculpa a minha voz, eu acredito que pela ansiedade eu peguei uma gripe. Alguns vão dizer que é ansiedade, eu vou dizer que isso aqui é imunidade baixa, tá? Mas é gripe mesmo, não é corona. É interessante a gente falar de ansiedade nesse momento, né? Eu fiquei gripada e já fiquei ansiosa. Será que eu tô com corona? Apesar de estar em casa, então já é uma crise que a gente tem, uma mini crise, né? Toda vez que a gente gripa, um familiar gripa, a gente não sabe se é gripe ou se é corona. Então já é uma ansiedade que eu não acreditava que eu tinha até o momento que eu fiquei gripada dessa vez, já fiquei pensando, será que é corona? E na clínica a gente atende, eu fiquei muito ansiosa também, eu estou no 10º período, no 9º período praticamente, e comecei no instituto, tem uns 6 meses, e foi tranquilo no momento que eu estava assistindo a supervisão de todo mundo. Aí, a partir do momento que me mandaram um paciente, eu já fiquei ansiosa com aquilo, será que eu vou dar conta? Como que será que é isso? Porque na faculdade não nos preparou para isso. E quando fui atender minha primeira paciente, toda queixa que eu recebia era ansiedade. E toda, não tinha uma ficha que eu recebia que não tinha lá escrito qual o motivo da queixa, né? Por que você está procurando terapia? Ansiedade. E quando eu ia conversando com as pacientes, não era bem ansiedade, né? Eu pensava, como que eu vou acolher essa paciente? Eu não sei trabalhar com ansiedade. A gente muito ouve falar de ansiedade, mas ele não ensina pra gente, olha, você vai fazer isso, quando o paciente chegar, então é um aprendizado que a gente vai tendo a cada dia na clínica. Aí a primeira paciente chegou, ansiosa, mas ela começou a falar tranquila, aí, né, dei conta de conversar com ela, fui acolhendo, porque a gente, né, no primeiro momento, acolhimento, e depois chegou uma paciente, para mim, muito ansiosa, que eu nunca tinha visto, não conseguia nem falar direito, e eu conversando com ela, né, acalmando, e ela pensando até pensamentos suicidas por essa ansiedade, e eu comecei a questionar ela, da onde vinha essa ansiedade, e ela acabou me falando, eu fico olhando no Instagram, a vida das pessoas fluindo, e a minha, aparentemente, tá parada, e eu acabei percebendo tanto que as redes sociais estão deixando as pessoas ansiosas, uma rede muito rápida, que só mostra pessoas felizes, e a pessoa acaba olhando para a vida dela, e não tá aquela maravilha toda que tá mostrando, né? Então, eu comecei a trabalhar com ela com isso, né? Por que a gente tem que ficar vendo essas pessoas em redes sociais? O que te leva a ver isso, né? A buscar essas pessoas que aparentemente estão bem. Igual a nossa vida, a gente só vai mostrar, você vai postar coisas boas, ninguém vai mostrar que a gente tá chorando, que a gente tá triste. Então, ela começou a perceber um pouco, e realmente, é verdade, né? Eu também não vou postar uma foto minha chorando, ou falando que eu tô depressiva, que minha vida tá ruim. Então, eu fui trabalhando com ela e, através disso, a minha ansiedade também, que eu percebia que, quando a gente vai trabalhando com o outro, a gente percebe a nossa ansiedade também. Às vezes, eu olhava as redes sociais e percebia, mas, nossa, mas na rede social tá todo mundo feliz, tá todo mundo rico, tá todo mundo bem, todo mundo ótimo profissional, e o que eu tô me tornando? Então, eu acabei percebendo isso e me acalmando mais. Mas é muito difícil quando a gente recebe um paciente que vem com essa demanda de ansiedade, e a gente vai ver, não é bem aquela ansiedade, e eu costumo dizer que um pouco de ansiedade, ela é boa, porque faz a gente ir para frente. Se a pessoa não tiver ansiedade nenhuma, ela não tem um motivo a mais, mas eu sempre falo, gente, vamos controlar, é ansiedade, o que está causando isso? Né? Porque às vezes não é a gente que causa ansiedade, é o ambiente que causa. Então, eu sempre falo para essa paciente minha, ela fala, eu sou ansiosa, eu sou estressada. Eu falo, aonde você é estressada? Quando eu estou no trabalho. Aonde você fica ansiosa? No trabalho. Eu pergunto, na sua casa você é ansiosa? Não. Com seus amigos você é ansiosa? Não. Ela, então é no trabalho, realmente aquele ambiente. E às vezes o ambiente que a gente está é o que faz a gente ficar ansiosa, principalmente na questão de trabalho. A gente precisa trabalhar, e às vezes o ambiente não é saudável, mas a pessoa insiste
porque ela não tem outra opção daquele trabalho. Então, essa minha fala, essa ansiedade de atender os pacientes toda vez que eu recebo, é bem difícil. Estou trabalhando isso em terapia também, trabalho em casa, às vezes até minha família vem procurar ajuda de ansiedade e fala, gente, vamos procurar um profissional, eu não sou a pessoa mais indicada, porque eu sou família, vou falar às vezes algumas coisas que vocês não vão gostar, né? Porque às vezes a gente tem que falar uma verdade para o paciente, que se for da família ele vai achar muito estranho, vai falar que a gente não devia ter falado aquilo, que ficou magoado, e com o terapeuta ele vai escutar melhor e levar para outro lado. Então, essa é a minha contribuição. Boa noite para vocês. Boa noite, muito obrigada. Agora a gente vai com o Múcio. Boa noite, Múcio. Tá por aí, Múcio? Tá sem áudio, Múcio? Tá bem baixo. Tá bem baixo. Tá me ouvindo, não? Hã? Continua baixo. Tá bem baixo. Tá bem baixo. Espera aí. E agora? Melhorou? Tá igual. Tá igual. Eu não tô entendendo, não. Hoje eu tô pelo celular, mas não vou ficar ansioso. E agora? Deixa eu tirar agora, gente. Eu tô com o celular aqui na mão. Melhorou? Melhorou? Não, Tá baixo ainda. Deixa eu mexer aqui então. Vou fechar minha câmera aqui. Não. Gente, só um comentário rapidinho. Ah, tá, desculpa. Tá me ouvindo, Adriano? Tá baixo. Me ouviu agora? Ouviu? A Múcio tá bem baixinho. Tá bem baixinho. Mais estranho. Pera, deixa eu fazer um negócio. Mais um. Cambiar. Pode falar, Gabriel. Às vezes, quando a gente vai atender, acontece alguma coisa, né? Com o microfone, alguma coisa, dá aquela ansiedade de ver, caramba, alguma coisa dá errado, né? Curioso, lembrei aqui. Só um comentário. Tá baixo, moço, tá baixo. Tá me ouvindo, Adriano? Múcio, realmente tá bem baixinho. Será que se você sair e voltar? Eu vou sair. Ou se você tiver um... Cadê a Dani, hein? Dani, tá por aí? Oi, gente, voltei. Ele não veio rapidinho. Múcio, tenta ver se você tem um foco. Eu acho que o problema é lá, porque tá dando retorno, né? Tá dando retorno aqui também. Tá dando retorno mesmo. Dani, você quer fazer a sua fala enquanto você arruma lá? Vocês que sabem, vamos dar um minutinho para ele aí, para ver se ele consegue. Tá bom. Agora seu fone está desligado, moço. Seu microfone. Tá dando para ouvir agora? Ah, perfeito para mim, gente. Para você está? Perfeito. Ah, então. Eu vou segurar o celular aqui com a mão, porque eu tinha arrumado uma gambiarra, não deu certo. Bem, pessoal, ficar por último é uma missão bastante difícil, né? Os colegas já praticamente esgotaram o assunto aí. Aí,
ao longo da conversa, eu fui pensando aqui o que sobrou para falar, né? Então, assim, eu não vou ser tão professoral igual alguns que trouxeram etimologia da palavra, da ansiedade, trouxeram alguns conceitos, e nem poético igual o Joey, porque eu não tenho essa veia poética, não. Eu vou ser um pouco mais pragmático aqui. Mas antes disso, eu gostaria de parabenizar, Adriana, você e a Catiane pela condução do trabalho. A gente sabe que nesse período de pandemia, de forma remota, é muito mais difícil organizar as coisas, né? E vocês já têm um tempo aí que estão insistindo para fazer o evento. E, assim, dizer que eu me senti bastante lisonjeado pelo convite. Dentre tantos colaboradores aí do Instituto, vocês terem lembrado do meu nome. Obrigado aí pelo carinho. E eu queria me dirigir, em especial, eu vou mudar minha fala um pouquinho, a nossa colega aí, a Daniela, que falou há instantes atrás. E vou me inspirar na fala dela. A Daniela até revelou a idade, né? Quando a gente é novo, a gente revela com mais facilidade, 21 anos, concluindo o curso agora. E aí eu pensei numa metáfora para acalentar a Daniela e dizer para ela que eu tenho a idade para ser o pai dela, mas a ansiedade é a mesma. Porque todos nós somos iniciantes, todos nós somos inexperientes. E aí eu vou fazer uma analogia com a profissão de piloto de aeronave. Um piloto, quando ele recebe a responsabilidade de conduzir uma aeronave com várias toneladas, né, de peso, transportando mais de 400 pessoas, saindo de São Paulo para pousar lá em Paris, provavelmente ele já fez diversos cursos e já tem muitas mil horas de voo para que confiem a ele essa responsabilidade e essa missão. Mas nós não podemos esquecer que ele começou a sua carreira no aeroclube, pilotando um monomotor e com alguém do lado dele dizendo o que ele tinha que fazer. Então, assim, ele teve uma progressão ao longo dos anos em que ele foi acumulando conhecimento teórico e experiência para propiciar a ele essa possibilidade de conduzir uma aeronave com tantas vidas e chegar do outro lado do oceano. E eu faço essa analogia porque a nossa carreira é assim. Eu estou cursando o 10º período e às vezes nós temos um grave defeito de ficar projetando a nossa atuação em professores que já têm 20 anos de carreira, em profissionais que nós vamos assistir palestras, em pessoas que nós assistimos pelo YouTube e assim por diante. E hoje, né, com a tecnologia nos ajudando, nós temos oportunidade de assistir palestra com estudiosos renomados até de fora do Brasil. E talvez, por soberba ou qualquer outro adjetivo, nós, em algum momento, tentamos nos comparar a essas pessoas. E nos esquecemos que nós estamos entrando dentro de um avião monomotor e que provavelmente tem alguém do nosso lado dando as primeiras instruções. E como a própria Daniela falou, e alguns falaram que a ansiedade faz parte da nossa vida, né? Durante a evolução do homem, a ansiedade e o medo veio para preservar a nossa vida e talvez nós não estejamos aceitando essa condição humana. E na condição de acadêmico, eu estou trazendo o meu contexto, e eu acredito que é o contexto de vários outros que estão aqui, nós talvez já estejamos nos imaginando esse comandante de aeronave, com uma aeronave de grande porte, de diversas toneladas e com mais de 400 passageiros. Mas não. O acadêmico, aquele recém-formado, nós estamos ainda dentro de um avião de pequeno porte. Qual que é a grande diferença que que nós percebemos entre esse piloto de aeronave e o psicólogo? É que o piloto de aeronave ele só vai pegar uma tempestade num avião de grande porte depois que ele tiver essas horas de voo mínima. E nós podemos ser tempestade mesmo no início da carreira, mesmo pilotando um avião pequeno. E talvez isso é que trabalhe mais essa ansiedade em nós. Mas, Daniela, relaxa.
Eu cheguei no Instituto há 2 anos atrás, já é meu terceiro curso no Instituto, e essa incerteza, ela eu acredito, até pelas supervisões. Quando eu cheguei no Instituto, o Instituto ainda não tinha aberto as portas com essas parcerias com instituições até de fora do Estado. Então, as nossas supervisões elas eram mais fechadas, com poucas pessoas, lá no próprio Instituto, onde tem a sala de aula, e as queixas, as angústias, normalmente, eram as mesmas de quem está começando. E é isso aí. É o que eu tinha para dizer. E agradecer a todos por me ouvir um pouquinho. Muito obrigada, Múcio. Muito bom. E você não foi o último. Nós temos ainda mais um, que é a Daniele. Ai, ai. Que bom te ouvir, Múcio. Quanto tempo, né? A pandemia nos afastou, né? Tem pessoas que eu não conheço aqui, infelizmente. A gente foi da época das aulas presenciais, né? Saía para os lugares, era uma festa boa, né? Mas, nossa, né? Foi tão bom ouvir vocês, né? Ver como que cada um tem lidado, né? Com essa questão da ansiedade, porque eu também acho que é algo tão subjetivo, né? Joel, você me fez lembrar da criança que às vezes a gente desconecta, né? Durante a vida, né? E que às vezes a gente precisa voltar lá atrás, né? Também, quando a criança é às vezes um pouco ansiosa, né? Mas que ela tem força, ela tem sonhos, né? E ela não desiste dos sonhos dela, não. E sabe, Gabriel, quando você falou do chá, né? Eu lembrei do conforto, né? Quando a gente está com muito frio, a gente toma uma sopa, parece que é tão reconfortante, né? E o chá parece que também acolhe a gente ali, né? Aquele chá quente, aquela experiência, né? Mas bom, né, pessoal? Bom, eu fui ouvindo vocês aqui e pensei em algumas coisas aí para a gente fechar, né? Porque eu sou a última mesmo, né, Kátia, Adriana? Qualquer coisa vocês me falam do tempo, tá? Mas eu tenho 10 minutos, né? Isso. Bom, sempre que eu penso na ansiedade, né, eu lembro de um mito, né? Quem me conhece, eu gosto muito dessas histórias, né? Porque eu acho que elas... junguiano que não gosta de mito é estranho, né? Mas também vai ser subjetivo, né? Mas quando, né, a gente vai completando uma certa idade, a gente vive muito através de cobranças, né? E eu percebo muito que na clínica, né, as pessoas chegam muito com essa cobrança, né? Às vezes a pessoa tem 20 anos de idade, está escolhendo ainda o que quer fazer na faculdade, mas está lá ansioso, né? Porque já tinha que estar num trabalho ganhando aí 10 mil, né? Já tinha que ter uma casa, já tinha que ter um carro, já tinha que ter uma estrutura e tudo mais, né? Então, a gente é muito cobrado desde muito cedo. Então, eu vou começar contando um pouquinho do mito, que até o Joel falou aí esse nome, né? Mas eu acho muito interessante, né? Porque quando a gente pensa em cronômetro, né? Em horas, né? Em relógio, a gente sempre vai lembrar muito do Cronos, né? Porque o Cronos, ele tem uma ideia da seguinte forma, né? Para ele é inadmissível que você comece algo e não termine, né? Então, ele vai falar de começo, meio e fim, né? Então, nós precisamos começar uma coisa, prosseguir uma coisa e terminar uma coisa. Tanto que ele castra o pai dele, Urano, porque Urano gerava demais e não fazia nada, né? Só gerava, e ele achava isso aí que não era legal. E aí, então, quando a gente vai falar de Cronos, né, é essa pessoa que às vezes chega no nosso consultório, né, querendo tudo muito rápido, né, tudo muito pronto, né, sendo muito cobrado. E a nossa sociedade, ela precisa muito de pessoas, né, elas querem pessoas como Cronos. Por quê? Porque essas pessoas vão fazer tudo muito rápido, né, vai fazer acontecer. E geralmente essas pessoas, quando chegam no nosso consultório, qual que é a primeira coisa, né, que elas relatam, né? Não tenho tempo para nada, né? Não faço mais nada da minha vida, não tenho tempo para nada, é só trabalho, cobranças, né?
eu lembro uma época, uma aula que eu tive na faculdade de psicologia social, né, que é uma ilusão nós acharmos, né, isso que é pago para nós, né, de quanto mais a gente trabalhar, mais a gente vai ganhar dinheiro, né. Na verdade, não é isso, né, mas nós somos treinados desde pequena com essa mentalidade, né. Já viu quando o namoradinho vai conhecer a menina lá, o que o pai pergunta? É trabalhador? Né? Então, as pessoas são muito, né, ligadas a essa ansiedade que eu percebo muito, né, com essa questão do agora, o que tem que ser muito rápido, o que tem que ser muito pronto. Então, o Cronos, ele vai trazer muito isso, né, de dar início e, ó, né, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer, tem que ser tudo muito rápido. E aí o Cronos tem um irmão, né, que é o Kairos, né, e o Kairos já vem com uma política muito diferente, né, porque o Kairos, ele vai falar de um tempo sem tempo, né. Então, por exemplo, né, às vezes a gente escuta a pessoa chegar lá no nosso consultório, né, Adriana, mas eu estou procrastinando demais, né, e o Kairos, ele vai dizer que na procrastinação também se aprende algo, você também está trabalhando. Por quê, né? Porque uma coisa é você não ter impulso e energia para fazer algo. Outra coisa é você falar, não, hoje eu não vou fazer tal coisa porque eu vou descansar, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar no movimento do Cronos, né, e do Kairos, o Kairos já vai falar assim para a gente, né? Que lá no consultório, a gente tem que lembrar que o tempo do paciente é sem tempo. Então, ele vai ter um tempo de chegar, né, ele vai ter uma ansiedade, vai ter a nossa ansiedade também, né, de às vezes, nossa, tá foda aí pra esse cara, né, como é que vai fazer para dar uma melhorada, né? Então, ele vai nos convidar a, primeiro, olhar para a nossa ansiedade, para que a gente, então, consiga olhar para a ansiedade do paciente. E aí, né, tem um outro Deus, que é o irmão deles também, né, que é o Eion. E aí esse Deus, ele vai falar dos ciclos, né? Como Deus dos ciclos. Então, por exemplo, como a gente precisa de verão, né? Porque algumas coisas só nascem no verão, outras coisas só vão nascer no outono, outras coisas vão nascer no inverno. O Eion vai falar que nós somos de ciclos. Então, a gente precisa fechar ciclos, abrir ciclos e continuar nesse constante processo. Mas o que eu quero dizer, né, contando isso, né? Quer dizer, então, que você, né, essa ideia de Cronos é ruim? Claro que não, né? Mas a gente precisa pensar nesses tempos, né, que nós precisamos ter na nossa vida. Então, nós temos o momento de fazer, né? Mas também precisamos do tempo para descansar, né? Para entender que algumas coisas vão levar um tempo, né? E esse tempo, né, não depende só de nós. E de ciclos, né? Então, a gente vai ter um ciclo que talvez a gente vai estar buscando uma coisa, vai ter um ciclo que a gente vai estar, na verdade, descansando, aproveitando um pouco mais. E a ansiedade, né, ela existe dentro de nós, né? É como um hóspede indesejável que a gente tem na nossa casa, às vezes, né? Sabe que está lá, às vezes a gente não gosta, mas está lá, né? Então, se a gente pensa numa corrida, né? Às vezes a ansiedade sempre está na frente, né? E a gente sempre está atrás, né? Então, a gente precisa aprender a fluir com ela. E aí eu acho interessante, né? Porque a criança, ela tem muitas coisas que às vezes nós nos perdemos, né? E talvez a gente precise voltar lá na nossa época de criança e resgatar algumas coisas, né? A ansiedade, ela também vem como um impulso, né? Quando criança, né, a gente é muito espontâneo, né? A gente sempre deixa a energia ali correr, né? A gente não fica pensando muito em regras, né? A gente deixa as coisas fluírem, né? E o novo acontecer, né? E aí a gente vai se expressando através disso. Então, a ansiedade também é essa busca, né, pelo novo, né? É o que também nos potencializa, né, a pensar também no nosso futuro. É sempre lembrar, né, que a ansiedade, ela também vem como uma forma de abrir o novo. Então, a gente não vai falar, né, para o paciente, não, mas isso aí que você está tendo é péssimo, é errado, né? A gente vai entrar no mundo dele, descobrir o que ele está vivenciando. Se é uma ansiedade Cronos,
né? Ou se é uma ansiedade Kairos, que também está estagnado, né? Que não está tendo muita movimentação. E aí a gente vai buscar a integração desses três, né? Que ele também pode agir, né? Que ele também pode fazer, né? Que ele também pode buscar, mas que ele também pode descansar, né? Que ele também não precisa se cobrar o tempo todo por coisas que às vezes estão distante dele. Sabe o que eu também estava lembrando, né? Que não sei se vocês já viram o tarô, né? Mas o tarô de Marcélia tem, que é o que eu lembro um pouco mais da figura, tem a carta do louco, né? E quando a gente pensa no louco, né, ele também vai representar o início, né, de algum desenvolvimento que está tendo em nós. E às vezes, quando a gente olha para a imagem do louco, né, ele está saindo de uma caverna, né, e aí tem um cachorro empurrando ele, e é interessante que o cachorro empurra ele para frente e ele não pode voltar para trás, né? Ou seja, ele já vai começar ali, então, uma busca, né, um segmento pelo desconhecido. E às vezes a gente entrar nesse mundo da ansiedade, a gente pular num precipício também, mas sem saber o que vai ficar, né? A gente também encarnar aquela ansiedade que a gente está vivendo e para onde ela também está ali nos impulsionando, né? E então, né, trazer, por exemplo, essa representação da carta do louco é também ser um pouco do que nós somos, né? E às vezes o paciente que chega, e nós mesmos, né, que eu também estou falando de mim, a nossa ansiedade, ela às vezes nos para, né? Ela quer ali nos parar, nos deixar ali à mercê, né? E, na verdade, nós precisamos compreender, né, para onde que ela também está querendo nos levar, o que ela está nos ensinando, né? Então, a ansiedade nos permite também ter esse movimento, né? E como a criança, né, entre a faca e o queijo, né, eu sempre vou preferir a fome. Porque a criança, ela é assim, né? Ela tem a ansiedade dela, mas ela sempre quer a fome, porque ela sempre está em busca, né, desse entendimento, né, desse novo, desses desejos, do sonho. Então, a gente, todo mundo trouxe aí uma representação da ansiedade, eu resolvi trazer essa representação, né, da ansiedade também como impulsora de sonhos, de desejos, né, e que a gente também precisa trazer essa realidade para o paciente, né, porque o que ele está sentindo, né, não é tão ruim, não é péssimo, né? Só precisa ser acolhido, compreendido, né? Buscar formas de amenizar para que ele possa prosseguir no seu ciclo. E é isso, meus queridos, para ter contribuído aí de alguma forma para vocês. E eu aprendi muito também. Muito bom, Dani, como sempre, dando uma aula, né? Para crescer, eu quero ser como você. Olá. Então, gente, a gente está aí hoje nesse terceiro encontro, com o tema Ansiedade em Pauta e Prática Clínica, ouvindo aí alguns depoimentos, algumas histórias, né, de experiência. E esse projeto da Campanha pela Vida, Campanha de Prevenção do Suicídio, Setembro Amarelo 21, é uma construção coletiva, fruto do empenho de muitos parceiros, e aí eles vão prestar nossos agradecimentos novamente. Então, o Instituto Olhos da Alma Sã, sua diretoria e colaboradores, a Clínica Social Jung Brasil, ao Grupo dos Jungianos de Brasília, ao CVV, a Lotus Psicologia, a Clínica Social de Brasília, Clínica Social do Rio de Janeiro, o Instituto Jungiano de Brasília, Avrohome, Grupo de Mulheres do Brasil, Faculdade Serra da Mesa, Centro Universitário Alfredo Nasser, Universidade Federal do Paraná, Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária UNB, Escritório de Saúde Mental da USP, a coordenação das atividades artísticas, também a Onturex, Conectando Pessoas e Ideias, e a cineasta Cibele de Amaral. Então, a gente, com os depoimentos, a gente já finalizou, mas agora a gente pode abrir para algum debate, alguns apontamentos, questões.
agora vai ser alguns minutos finais para a gente poder conversar sobre tudo que foi falado aqui hoje. Alguém gostaria de fazer algum apontamento, comentário? Todo mundo tímido, já falou tudo que tinha para falar, gente? Bom, eu quero, então, fazer uma pergunta. É a Dayana, né? Achei muito legal, assim, o relato que você trouxe, né? Principalmente da ansiedade, né? Como é que foi com essa paciente, né? E como você vê aí, né, o seu primeiro atendimento, né, com a sua jornada hoje? Como que é para você hoje, quando você pega um caso assim, né, ou parecido? Realmente, assim... Desculpa, não entendi. Foi para a Dayana, Gabriel. Você não, pode responder depois também, tá? Se você quiser ficar à vontade. Para mim, hoje, na verdade, ele não foi o meu primeiro atendimento, foi o primeiro atendimento que eu vi tendo crise, né? E já tem um tempo, claro, eu estava bem menos experiência do que hoje, não que eu esteja com muita experiência, mas já andei um pouquinho de lá para cá. Mas eu vou te falar a verdade. Hoje, em outras situações, não de ter a crise de ansiedade, mas em situações de extrema tristeza por conta do luto, questões de depressão, né, crise depressiva, hoje eu já, não que eu não me sinta ansiosa, mas já é um pouco, já meio que estou preparada. Claro que cada um é cada um, mas já não me assusta tanto. É como quando eu vejo a ficha lá da triagem do paciente, vendo tudo que o relato dele, e ele traz para o consultório, como se eu já esperasse que pudesse acontecer. Não que eu queira que isso aconteça, claro, né? Mas vendo o que aconteceu com aquele meu paciente, eu já me preparo antes. Claro que minha terapia está em dia, onde lá eu levo todas as minhas ansiedades, comento sobre as coisas que me tocam. Esse paciente mesmo, ele foi tema de pelo menos uns 2 ou 3 encontros com a minha terapeuta, porque realmente foi muito forte, foi muito pesado. Então, isso me fez não só escutar diferente o paciente, mas como também olhar diferente para o paciente, né? Não só aquela coisa, e aí, como foi a sua semana? Mas dentro do que ele fala, a gente vê o todo, né? Porque às vezes ele não traz tudo, mas às vezes a gente consegue captar com o não dito, né? A gente consegue pegar isso. Então, não estou pronta para lidar com isso de novo, mas se vier, eu acho que talvez eu lide um pouco melhor. Não tenha tanta ansiedade. Sabe o que eu acho legal? Adriana, escutar, né, a gente ter esse espaço de trocar, falar. Eu acho que o legal da proposta de hoje foi falar de ansiedade e falar também da nossa ansiedade, né? Acho que é um espaço de humildade, de ser humano muito grande, né? Então, quando a gente está cansado de ver técnicas e mais técnicas e como lidar com ansiedade, e pessoas muito, né, falam com uma propriedade, né, tem toda uma técnica ao falar que, né, de muito distancia da real que a gente vê às vezes, né, que é simplesmente isso, é como é que uma pessoa, quando a gente presencia isso, como você contou, presenciou, caramba, e aí? E a humildade em falar agora, da próxima vez não estarei ainda preparado, é sempre se colocar nessa questão de humildade perante, né, o outro. Isso é a nossa maior riqueza, né, não se colocar, né, como acima disso. Ok, poderá acontecer de novo e eu também, vamos lá, vamos sempre aprendendo cada vez mais. Eu acho que hoje, né, a gente poder falar, trocar com os colegas, ouvir, cada relato levou para esse tipo de coisa, né?
Achei riquíssimo por causa disso. E agora, de novo, me levou por causa dessa fala sua, entendeu? Bem legal. E, Gabriel, os chás ajudam os seus pacientes? Nunca. Olha, ajuda. Assim, a gente... Mais do que nunca a gente vê a individualidade de cada um. O chá é interessante, né? Porque, nesse sentido, quando ela tocou nesse assunto, eu falei, opa, falou de um lugar em comum aqui, vamos aproveitar isso aqui, né? E aí, né, a gente vai ser... Eu acho que, assim, ser psicólogo, trabalhar com isso, psicoterapia e tal, é importante porque a gente tem que estar sempre em contato com as coisas, entendeu? Para muito além do estudo, né? A gente também falou muito sobre isso hoje. Então, assim, plantar, é você ler uma poesia, é você escutar música, a gente tem que estar bebendo dessa fonte, entendeu? Nunca se sabe o que pode acontecer. Às vezes cai para mim uma poesia, um texto, e fala assim, ó, opa, isso aqui é lindo, entendeu? Tá, mas vou guardar aqui porque pode ser que em algum atendimento a pessoa precise ouvir tais palavras, entendeu? Enfim, é bem desse lugar, né? Então, o chá aí apareceu, caiu com uma luva. Foi perfeito. Foi bem legal, entendeu? É bem interessante isso. Bacana, Gabriel, legal, né? São recursos, né? Adriana, eu queria fazer uma pequena observação. Durante muitos anos da minha vida, eu pratiquei esporte e aventura e fiquei muito próximo dos esportes radicais, né? E assim, a gente observa que os acidentes fatais ocorrem justamente com aquelas pessoas que perdem o medo e não são mais ansiosos diante das situações lá no esporte, sabe? Nas atividades. Então, essa questão do medo da ansiedade, ela tem que estar presente em nós aqui, como terapeutas, porque se a gente chegar lá vamos pegar aqui um parapente, você vai decolar com a condição do tempo muito adverso, o risco de você morrer é grande. Tem pessoas que arriscam, é o cara que não tem medo mais da atividade, ele está tão habituado com aquilo que ele faz, que ele acredita que ele supera aquela condição climática. Então, eu acredito que para nós é mais ou menos isso. Nós temos sim que ter esse medinho, essa ansiedade conosco, que é o que vai nos motivar em alguns momentos, e em outros momentos vai fazer nós repensarmos algumas questões, enquanto ser humano, enquanto terapeuta, e enquanto troca de inconsciente ali dentro do consultório. Então, eu penso que é uma linha muito tênue, e a gente tem que prestar atenção nisso. Legal isso, Múcio, né? Porque me fez... Enfim, a gente vai conversando e as coisas vão aparecendo, né? Eu, pensando aqui, né? É muito mais do que trabalhar com ansiedade. Eu não trabalho com ansiedade. Trabalho com pessoas que têm ansiedade, não o contrário, né? Porque hoje em dia é muito assim, prazer, meu nome é Gabriel, eu tenho ansiedade, né? Peraí, né? Ou senão, eu sou ansioso, meu nome é fulano, peraí. Às vezes o sintoma vem antes do nome. Olha que coisa, né? Olha que peso que tem isso, né? Acho que esse caminho, né, sua fala assim, foi bem bacana porque me levou para isso, né? É isso, né? A gente pensar para muito além disso. Não é ansiedade, é a pessoa que tem, não o contrário. Né? Legal. Ô, Adriana, é o Nilo. Só um comentário, se me permite. É o seguinte, rapidamente, eu achei muito legal algumas falas, agora também o Múcio falou aí, da gente olhar também a ansiedade de uma forma também positiva, no sentido de que, primeiro, é um sintoma, né? Então, se é um sintoma que traz uma pessoa para um trabalho terapêutico, bom, é um bom pretexto, né? É um bom pretexto para a pessoa observar, começar a conhecer melhor a si mesmo e fazer o que o Jung chama do caminho do ego ao self, né? Quer dizer, pelo menos começar um trabalho, iniciar, abrir uma perspectiva para um processo de individuação, né? Mais na frente, né? E, então, por esse lado, dá para ver a ansiedade como um sintoma, e sendo um sintoma, tem um símbolo associado, então ele pode trazer para um trabalho que evolui, né, no desenvolvimento daquela pessoa, desenvolvimento emocional, em todos os sentidos.
Outra maneira de ver positivamente foi que também falou a colega, que eu não estou lembrando o nome, que falou também, que um pouco de ansiedade tira a gente do lugar, né? Quer dizer, movimenta, né? Movimenta também, faz a gente andar para frente, né? Então tem esse aspecto também, né? E só quis destacar isso para não parecer que eu não seja um também desses ansiosos que somos todos, né? Um pouco, né? Mas eu vejo também desse lado, assim, desse aspecto positivo também, a gente trabalhar a ansiedade de uma forma que seja produtiva, né? No sentido até pensando no processo de individuação, né? Mas eu quero pedir licença e desculpa ao mesmo tempo para vocês, viu, Adriana, porque eu vou viajar hoje de madrugada, quer dizer, na madrugada de hoje para amanhã, e aí eu estou precisando já recolher o flap aí, como disse o Múcio, né, que veio com os aviões aí, estou precisando recolher o flap para abrir asas, mas agora de madrugadinha, tá? Então, agradeço muito aí, uma honra para mim, tá? Participar dessa troca de boas experiências com vocês. Não, sem problema, foi muito tá? bom, muito obrigada pela sua... Eu não consegui ouvir, Adriana. Agradecemos. Boa viagem. Tá bom, tá, grato, viu? Uma boa noite para vocês e grato a todos aí. Boa noite, Nilo, obrigado. Uma boa viagem. Tá, valeu. Meu cachorro de achasse também queria agradecer por essa noite. Para mim, assim, foi muito significativo ouvir todos vocês, porque me acalma muito o coração saber que eu não estou sozinha nessa jornada, né? Às vezes a gente sabe as teorias, a gente sabe os conceitos, mas de repente a gente não consegue olhar não consegue identificar em nós esses sintomas. Por muito tempo eu achava que eu era sozinha, que eu era única, e conseguir ouvir cada um de vocês nas dificuldades, né, me incentiva ainda mais a continuar nessa caminhada. Eu acho que hoje foi muito ao encontro do que, né, da proposta dessa semana, né, que vem nos orientar, mas também vem nos acolher. Então, para mim, foi muito importante ouvir cada um de vocês. Eu agradeço muito a oportunidade. Muito obrigada, Nívia. Nós agradecemos também. Tudo é uma grande contribuição. Uma boa noite para todos. Instituto Olhos da Alma Sã, Goiânia, Goiás.